muito bem armadas. Nas reconstituições do período, vemos os carnívoros atacando os herbívoros. Mas, na verdade, no mundo real, os herbívoros contra-atacam. O herbívoro Sauroposeidon se defendia atingindo proporções colossais. Este que está na tela seria um jovem, mas tinha quase 6 metros de altura. Um animal à beira da adolescência e um animal em fuga. Em seu encalço havia não um, mas 2 raptores, que respondiam pelo nome de Deinonychus. Esses pequenos assassinos trabalhavam em equipe. Os Deinonychus não pesavam muito mais do que um ser humano, e quando atacavam presas, como o Sauroposeidon, tinham a grande vantagem de trabalhar em grupo. Eles estavam aumentando as chances de ganhar o almoço. É uma estratégia usada ainda hoje. Trabalhando juntos, leões capturam presas grandes como um elefante de 4 toneladas. E eles só têm dentes e garras. O Deinonycho empregava um vasto arsenal mais poderoso do que o de qualquer criatura de hoje. A única defesa do Sauroposeidon era seu tamanho. Mas o Deinonycho sabia que quase qualquer defesa podia ser quebrada com as armas certas. Como garras dianteiras recurvadas, com mais de 7 centímetros, projetadas para se enterrar nos corpos das presas como os grampos de um alpinista. O ataque ideal dele era saltar, segurar-se na presa, grudar nela e então morder. Então os braços é que posicionavam o corpo para desferir o ataque fatal. Eles podiam golpear muito rápido e podiam, se atacassem um animal maior, usar os braços para avançar contra ele. Ao fazer isso, podiam recorrer a outras armas no ataque, como as garras do pé. O nome Deinonycho significa garra terrível. É uma referência ao osso articulado que ele tinha nos pés. A ponta cortante era revestida de queratina, a mesma substância que forma as garras dos felinos. Mas num Deinonycho, essa garra chegava a 10 centímetros. Como uma faca retrátil, essa arma letal tinha ponta afiada e podia flexionar quase 180 graus. Para mantê-la afiada, o Deinonycho a mantinha fora do chão até o momento certo. Então, numa investida relâmpago, ele cravava a foice na carne da presa, desferindo um golpe agudo com 200 quilos de força. A chave do ataque fatal do Deinonycho era a pata traseira. O pé era de longe o órgão mais forte e terminava numa garra enorme como um estilete. Então, enfiar essa faca curva na sua barriga, no alvo dele, ia ferir mortalmente com uma flexão. Instintivamente, o Deinonycho sabia qual o ponto fraco daquele gigante: o pescoço. Lá ele tinha a traqueia, ele tinha a veia jugular, e se ela fosse rompida, significa que aquele Sauroposeidon estava morto. Mas a morte não vinha de forma rápida ou prazerosa. Não era uma boa morte, ele ainda não estava morto. Eles o despedaçavam com as garras, rasgando seu pescoço, e o devoravam enquanto ele ainda estava vivo. Ainda hoje, predadores modernos usam a mesma técnica brutal. A hiena pintada é o predador mais avançado que temos na África. E ela paralisa uma zebra ou um antílope arrancando seu intestino. E tenho certeza que muitas e muitas vezes, no Cretáceo, os sauroposeidons eram paralisados, eviscerados e iam sendo devorados por um bando de raptores enquanto o cérebro ainda estava funcionando. Para um bando de Deinonychos, uma caça daquele tamanho era um banquete. E seus crânios eram especialmente concebidos para comer. Seus maxilares eram estreitos e leves. E suas gengivas eram equipadas com 70 dentes afiados. Eles eram como piranhas, feitos para eviscerar uma vítima.
Se olhar para os dentes com atenção, eles eram ridiculamente pequenos. Eles eram muito delicados. Não eram armas mortíferas. Um único Sauroposeidon adolescente, um animal mais de 10 vezes maior do que seus assassinos, podia alimentar um bando de deinônicos famintos por semanas. Esse prêmio compensava o esforço e o risco. O deinônico era o mais inteligente dos predadores, mas isso também lhe trazia uma séria desvantagem. E se o animal mais inteligente do lugar fosse o seu pior inimigo? Os deinônicos podem ter feito como o Tyrannosaurus Rex, comendo membros de sua espécie. Achamos um espécime de deinônico muito bem conservado, com a cabeça, os melhores ossos da bacia já vistos, costelas e ossos das costas. Havia mordidas. Era um deinônico adulto que alguém havia mordido. Procuramos as marcas de dentes do carnívoro responsável. E nós achamos muitas. Eram de um deinônico. Um deinônico que comeu outro deinônico. E aquela pobre criatura que alguns minutos antes era membro do bando, mas agora, de outra maneira, estava dentro dos outros membros do bando. Texas. 68 milhões de anos atrás. A morte não vinha apenas de dinossauros monumentais bem armados. Às vezes, ela caía do céu pelas asas de um réptil voador. O Quetzalcoatlus. O Quetzalcoatlus pode ser visto como um caça aéreo do Cretáceo. No ar e em terra tinha um arsenal de ponta. Eles não eram grandes e frágeis, eram morcegões malvados do inferno. Pode-se dizer que o Quetzalcoatlus é o animal mais sofisticado que já cruzou os ares. Uma envergadura de 12 metros suportava um corpo de 180 quilos. É a envergadura do primeiro aeroplano dos irmãos Wright. Pense num avião vivo. Isso dará uma noção de como o Quetzalcoatlus era em seu tempo. É provável que esse animal acelerasse a mais de 2 dias e meio só na decolagem. Vai além da nossa compreensão. O Quetzalcoatlus era 10 vezes mais pesado que a maior ave voadora moderna. E esse réptil voador não tinha penas. Suas asas eram feitas de pele. Quase metade da asa era sustentada por um osso estendido, como um dedo de cerca de 2,5 metros de comprimento. Um segundo osso alinhava a frente da asa, formando uma longarina, como numa aeronave. O design aerodinâmico permitia um controle quase perfeito na decolagem. E pouso. Mas tirar esse monstro voador do chão era a tarefa mais difícil. Os grandes pterossauros, como o Quetzalcoatlus, eram altos como girafa quando de 4 e tinham que levantar voo. Como fariam isso? Morar nas planícies do Texas tornava essa tarefa ainda mais difícil. Terra plana, sem morros, rochedos, sem condições especiais, nada para ajudar exceto os músculos. Mesmo assim, ele decolava do zero sem precisar correr. O segredo da decolagem desse Golias pode ser visto numa criatura 1000 vezes menor. O morcego. Eles têm que se alçar para o alto. Essencialmente, têm que fazer uma superflexão com os membros dianteiros, os membros mais fortes que eles têm, e subir o bastante para poder bater as asas e então sair do chão. Um Quetzalcoatlus decolava do mesmo modo, usando os 4 membros para, de repente, lançar-se no ar. 80% dos músculos de seus braços eram compostos por fibras brancas, 1/3 a mais que os humanos. Esse tecido muscular especializado permitia liberar explosões de energia. A energia necessária para propelir aquele réptil, que pesava tanto quanto um urso pardo, a sair do repouso para uma velocidade de 48 km/h numa fração de segundo. Acho que ver um pterossauro como o Quetzalcoatlus decolando devia ser uma das visões mais impressionantes do reino animal. Ver algo de 6 metros de altura, de repente saltar para o ar e sair voando, vai além de qualquer experiência humana.
Para um gigante como o Quetzalcoatlus, o controle do voo era crucial. Esse réptil voador tinha um dos sistemas de piloto automático